Eu vou trazer para vocês 10 ações que seriam as melhores para quem tem uma estratégia buy and hold. Ou seja, comprar e segurar para um longuíssimo prazo visando mentalidade de sócio. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, analista de valores mobiliários, e neste canal te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu vou listar para vocês 10 ações que seriam as melhores para buy and hold. Buy and hold, Luan? O que seria isso exatamente? O buy, comprar, hold, segurar. É a ideia muito bem defendida pelo Warren Buffett e o Charlie Munger, inspirados no Philip Fisher, de você comprar bons negócios, negócios rentáveis, lucrativos e com boa perspectiva de crescimento, para nunca pensar em vender, ou ao menos não cogitar a venda pelo prazo mínimo de 10 anos. Por que essa ideia? Porque seria a ideia de você comprar negócios que vão perdurar por vários anos, sem que você fique tentando se preocupar com ciclos econômicos, com política, com questões macroeconômicas, a ideia de pura acumulação, visando ser sócio de longo prazo daquela empresa. E existem excelentes negócios com este viés. São pouquíssimos, até por isso que o Philip Fisher dizia que quando você encontra um excelente negócio, você precisa concentrar os investimentos, não diversificar tanto. Afinal de contas, na visão dele, os bons negócios seriam raros. A maioria dos negócios seriam ruins ou medíocres. Assim pensa também Warren Buffett. Ah, Luan, mas eu vi recentemente que o Buffett vendeu metade da posição que ele tinha em Apple. Isso é verdadeiro, mas ele já vem carregando o Apple por vários e vários anos. Ele não zerou a posição. Como eu disse, você tem que comprar um ativo sem a pretensão de venda por pelo menos 10 anos, exceto se esse ativo ficar muito caro, desbalanceado na carteira, seja qual for o motivo, mas lá no longuíssimo prazo. Você precisa comprar visando o amadurecimento do seu investimento. Essa que é a ideia. Na minha carteira de investimentos, eu adoto em partes o buy and hold. Para você pode fazer sentido somente o buy and hold, ou o value investing, ou o deep value investing. Seja qual for a estratégia que você adota, desde que você haja como sócio, você está colocando as chances ao seu favor. E aqui nesse vídeo eu vou trazer apenas ações para o buy and hold, você pode encaixar eventualmente na sua estratégia, da menos barata para mais barata. Mas é claro que, como se tratam de bons negócios, não existe aqui uma grande pechincha, uma grande barganha. Afinal de contas, o mercado não é burro de deixar um excelente negócio sem nenhum problema a um preço muito baixo. Para a lista de ações que trouxemos aqui, utilizamos como checklist, como critério de escolha, o checklist do investidor buy and hold do investidor 10. Aqui eu peguei apenas como exemplo a Caixa de Seguridade, ela não faz parte dessa lista, é só a título de exemplo. E aqui você tem a lista de checagem. E eu peguei aqui apenas 10 ações que possuem a pontuação máxima do checklist do investidor 10, que são 100 pontos. Ou seja, a empresa estaria com mais de 5 anos de bolsa de valores, com lucro consistente nos últimos 20 trimestres, empresa que possui ROI acima de 10, empresa que possui liquidez diária acima de 2 milhões de reais, empresa bem avaliada pelos usuários, empresa possui dívida menor que o seu patrimônio, empresa pagou dividendos, empresa nunca deu prejuízo. Então veja que aqui tem alguns critérios objetivos, que são filtros excelentes para quem quer buscar bons negócios, principalmente para quem está começando e quer começar a montar uma carteira visando ser sócio de longo prazo. É claro que esses aqui são apenas os critérios do investidor 10. E começando com a primeira ação dessa lista, temos a VEG, que seria a mais cara de todas. Por quê? Porque negocia nesse momento com um índice preço-lucro de quase 38 vezes. E aqui a gente pegou empresas com dívida baixíssima, senão não passariam pelo critério buy and hold. Por isso, usar o indicador preço-lucro com essas empresas faz todo sentido. E com VEG particularmente, eu utilizo o indicador PEG Ratio, que eu dou muito mais detalhes no FMI, no Formação Mirar Investing. Mas quando a gente compara hoje o indicador PL de VEG com o seu crescimento ao longo dos anos, a gente vê que ela estaria, digamos, no preço justo, acaso estivesse negociando um PL de 30 vezes, o que não é o caso. Mas considerando que esse foguete não dá ré e que quem segurou VEG por vários e vários anos não tem do que se arrepender com um retorno de 1000% nos últimos 10 anos, ela faria sim parte de uma carteira buy and hold. Como eu disse, parcialmente eu adoto essa estratégia, por isso que eu detenho VEG na minha carteira pessoal, que eu deixo disponibilizada para os membros do canal. Mas veja que dividend yield é baixo, afinal de contas, com múltiplo desse,
com dividend yield alto, você não encontraria na Bolsa de Valores, não existe. Indicador preço ou valor patrimonial também bastante elevado, porque a empresa tem um excelente retorno sobre o patrimônio líquido, da ordem de 30%, então quanto maior o ROI, maior será o indicador preço sobre valor patrimonial. A nona ação da lista é a TOTUS, com código em bolsa TOTS3. A TOTUS negocia um índice preço-lucro de 23 vezes, PVP de quase 4 vezes, também dividend yield baixo. A empresa, ao contrário da VEG, não entregou um retorno alto nos últimos 10 anos, mas é o tipo de empresa que tem a pontuação máxima pela alta taxa de retorno sobre o patrimônio líquido e pelo alto crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Veja que ela nunca deu prejuízo, possui ROI acima de 10 e todos esses demais critérios para a pontuação máxima no ranking do Investidor 10. A oitava ação dessa lista é a Arezzo, que vem apresentando uma queda relevante nos últimos 12 meses. Então pode eventualmente ser uma oportunidade para quem quer acumular bons negócios a preços mais baixos, mas ainda assim negocia a um PL de 22 vezes, quase 23, dividend yield baixo e PVP de 3,25. Também não entregou um retorno muito alto por conta dessa queda, mas vem entregando uma taxa de retorno interessante nos lucros e receitas. E o ROI não é tão elevado quanto das demais, mas ainda assim supera 10%, é o mínimo que se exige. A sétima ação dessa lista é a Fras-le, que se valorizou muito bem nos últimos 12 meses, 34%. Índice preço-lucro de 15,53, PVP de 2,59, então a gente já vê que a partir da Fras-le os preços já começam a ficar mais interessantes. Dividend yield também é um pouquinho maior. Veja que empresas de alta qualidade no Brasil acabam pagando dividend yield bastante próximo dos Estados Unidos, porque o mercado acaba precificando essas empresas tal como ele precifica boas empresas nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem joias raras no mercado brasileiro, dificilmente elas vão ficar muito baratas e com dividend yield muito acima do que é pago nos Estados Unidos. É assim que o mercado acaba precificando. E a Fras-le foi um excelente investimento nos últimos 10 anos. Praticamente entregou o retorno do S&P 500 em reais nos últimos 10 anos. Portanto, foi um excelente negócio, assim como o VEG. Lembrando que quando você está montando uma carteira, você tem um portfólio diversificado. Por isso que eu trago aqui uma listagem de ações. Não para você só comprar uma ação ou outra. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, mas é para você entender a ideia de que mesmo seguindo pela perspectiva buy and hold, você não deve cometer o erro de concentrar tudo em apenas uma ação ou outra. Até porque o negócio não é seu, por mais que você seja sócio, você é um pequeno sócio, um pequeno dono. O negócio não depende do seu trabalho, do seu esforço, da sua inteligência para prosperar. Você é um mero investidor. Diferentemente quando você tem a sua própria empresa, aí os seus esforços, aí você pode eventualmente dar um all-in. Não é o caso aqui. A próxima ação da lista é a Fleury, FLRY3, PL de 14,47, se valorizou um pouquinho nos últimos 12 meses, já começa a apresentar um dividend yield bem maior, quase 6%, e um PVP abaixo de 2, já ficou mais barata aqui. O crescimento dela também vem melhorando bastante. O ROI não está tão alto porque é uma empresa que segue por uma estratégia de crescimento através de aquisições. E quando a gente segue por uma estratégia através de aquisições, demora muito para a gente ver um alto retorno, porque a gente tem o custo da aquisição. Então, esse é um problema de Fleury, mas é uma empresa que tem a pontuação máxima no Investidor 10. A próxima ação é a Multiplan, Multi3, PL de 13,68, PVP de 2,13, dividend yield um pouquinho mais baixo. Não se valorizou tanto nos últimos 12 meses, mas o que acontece é o seguinte, o investidor atento, ele acompanha o seu portfólio, ele acaba aportando naqueles momentos de maior queda na Bolsa de Valores. Seja fazendo um aporte mensal, ele vai acabar aportando nesses momentos de queda, ou seja, tendo um pouco de caixa para comprar um pouco mais em grandes quedas. E aqui a gente percebe em Multiplan que teve essa queda. Então, por mais que nos últimos 12 meses só teve uma valorização de 2,77, para quem fez aportes consistentes, por conta do preço médio inferior, ele consegue um retorno maior. Por isso que as carteiras vencem o ativo individual e também vencem o quê? Vencem os principais indicadores de desempenho da Bolsa de Valores ou dos fundos imobiliários, IFIX, IBRX, Ibovespa, etc. A próxima ação da lista é a Vivara, Small Cap Vivara, que acabou tendo uma queda por conta de uma especulação envolvendo seu fundador. PL de 13, dividend yield muito baixo porque é uma empresa focada em crescimento, PVP de 2,88, alto retorno sobre o patrimônio líquido, excelente empresa, vem crescendo bem seus lucros e ainda mais as suas receitas, uma clara empresa de crescimento. Quando você vê o indicador CAGR de receitas bastante elevado assim, você pode perceber que se trata de uma empresa que não paga tantos dividendos, porque ela está focada em crescer a sua receita líquida ao longo do tempo. A próxima ação da lista é a M. Dias Branco,
um código em bolsa MDIA3. E aí já começa a entrar com o indicador preço-lucro aqui, abaixo da média histórica do Ibovespa, que é de ficar em 11 vezes lucro. E aqui está em 9,76. PVP de apenas 1,19. Só o dividend yield que não é elevado. Por quê? Porque o payout da empresa é baixo. Olha esse payout aqui. A média é de 34,92. É um payout baixo para empresas de dividendos. Então não se trata de uma empresa de dividendo, se trata de uma empresa que é focada em crescimento e crescimento dos lucros. Perceba que a dívida é quase zero, então essas empresas praticamente não têm dívida e por conta dessa alta queda, a ação começou a ficar barata para os padrões de uma empresa buy and hold. Não é recomendação. Mas não valeria para uma estratégia de dividendos, porque não há perspectiva desse dividend yield aumentar, porque o payout é bastante baixo. Para uma empresa de dividendo, você precisa de um payout de pelo menos 40%, 50%, senão é inviável você seguir por essa estratégia no seu portfólio. Já a segunda ação da lista é a Porto Seguro, que é a seguradora do Banco Itaú. Indicador preço-lucro 9 vezes. Esse PL está abaixo do PL do Ibovespa nesse momento, que está em 9,69. Portanto, a ação está com desconto em relação ao Ibovespa. PVP de 1,75, bem característico de seguradoras. Dividend yield é mais baixo, não é uma empresa que paga muitos dividendos, como BB Seguridade e Caixa Seguridade, mas ainda assim, uma empresa que vem entregando um retorno excepcional nos últimos 12 meses. Entregou um bom retorno nos últimos 10 anos, satisfatório. Lembrando que esse retorno aqui é o retorno da empresa, caso você tenha feito ali um aporte lá atrás e segurado até o fim, sem considerar o aporte mensal, que muitas vezes você acaba aportando valores maiores nas grandes quedas. E aí o seu retorno, eventualmente, é maior do que esse retorno que aparece aqui. Veja que o dividend yield não é alto por causa do payout baixo, mas é uma empresa com alto ROI e um crescimento satisfatório dentro do mercado de seguros. Por fim, a grande vencedora dessa lista é a Soja 3, que é a Boa Safra, uma small cap aqui, que detém um valor de mercado inferior a 2 bilhões de reais, a menor empresa dessa lista, a mais barata e com o maior dividend yield. Ela está com a pontuação máxima no Investidor 10 e é a topo do ranking. Vou te mostrar o ranking ali ao final. O PL da empresa é de apenas 5 vezes. Indicador preço ou valor patrimonial abaixo de 1,5, abaixo inclusive do máximo colocado pelo Benjamin Graham. Não à toa que até mesmo pelo critério do Graham, do valor intrínseco, ela teria um potencial de rentabilidade de 80%. O payout dela nem chega a 40% e já paga 7% de yield. ROI altíssimo, uma dívida bem baixa, abaixo de 1 vez EBITDA é baixa, portanto, uma boa empresa e que ainda você tem o fator tamanho das empresas ao seu favor, já que é uma pequena empresa, logo, teoricamente, você tem um potencial de valorização maior. E essa seria a vencedora. E onde que você encontra esse ranking? Aqui no Investidor 10, assinando o Plano Pro, você tem aqui o quê? Ações Buy and Hold. E aqui está o ranking daquelas que tem pontuação máxima. Tem outras também. E aí aqui embaixo já começa a pontuação 90. Aí já não é o topo do topo, o filé mignon do sistema Buy and Hold. Mas e aí? Qual é a estratégia de investimento que você mais segue? Dividendos, Value Investing, Buy and Hold puro e clássico? Comenta aqui embaixo e não deixa de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!